pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui para comentar sobre os 2 primeiros episódios da segunda temporada de Pretty Little Liars, o spin-off. Pretty Little Liars chegou agora com a sua segunda temporada, que se antes era chamada de O Pecado Original, Original Sin, agora é Summer School, curso de verão aqui em português, porque eles fizeram uma adaptação, né? Na verdade não uma adaptação, mas agora a história é outra, porque a história da primeira temporada foi encerrada de certa forma, e a gente vai acompanhar um novo capítulo na vida das nossas novas Liars. Obviamente ainda com muitas referências à Pretty Little Liars original, enfim, uma nova história que vou dizer já de cara que me agradou bastante nesses 2 primeiros episódios, fiquei curiosa pra saber mais. Mas bora entrar então nessa análise mais detalhada com spoilers, então já fiquem avisados se vocês ainda não tiverem assistido esses 2 primeiros episódios. Bora conversar sobre a série. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas, e também se inscrever no meu canal, porque eu pretendo sim fazer a análise semanal de todos os episódios que forem lançados da série. Bora começar do começo, é muito interessante porque a primeira temporada de PLL acabou meio que encerrando as coisas caso eles não fossem renovados. Então a gente teve a revelação de quem era a que estava perseguindo as meninas, né? Que era o Art Waters, que era o irmão da Angela Waters, que morreu logo no começo com o envolvimento da mãe das meninas e tinha toda uma relação ali entre o passado e o presente delas. E aí também tinha toda uma questão dele ter crescido muito preso por conta da mãe dele, que era a Rose Waters, que prendia tanto ele quanto a irmã, né? Tinha toda uma questão ali dessa família Waters que era bem complicada. Bom, o que acontece no último episódio é que as meninas finalmente conseguem bater de frente com o Art, prender eles, né? E todas as ameaças que ele tava fazendo e todas as perseguições e mortes que ele tava cometendo, e elas conseguem entregá-lo pra polícia. Só que o Art tava bem mal fisicamente, né? Ele tava, enfim, ele precisou ir pro hospital. E aí, no hospital, ele recuperou e fugiu. E isso é o que acontece no final da primeira temporada pra dar aquele gancho pra gente, né? O que acontece quando ele fugiu. Porque aí ele encontra o Chip, que é o cara que era o melhor amigo da Tabby, mas que, na verdade, cometeu abuso sexual com ela e também cometeu com a Imogen. E aí, o Art vai atrás dele. Só que agora, pra encerrar a história, a gente tem um começo de primeiro episódio que é muito rápido, né? Muitas coisas acontecem ali. Porque a gente vê, então, o Art, que aparentemente estava preso, fugindo da prisão, aí ele vai lá e meio que encerra as pontas soltas que ele tinha deixado. Então ele mata o Chip, que era quem tava atacando, né, a Tabby e a Imogen. Ele vai lá e mata o Steve, que era o cara com quem a Noah tinha uma relação bem louca, né, que eles tinham quase um relacionamento íntimo, mas ela o via meio como uma figura paterna, então era uma coisa muito estranha que rolava ali entre eles, mas ele acaba morrendo também. Aí a gente também vê a morte da instrutora de balé da Farran, que ela tenta avisar a tempo, mas não rola. E tem a morte do cara que era o traficante que fornecia drogas pra mãe da Noah, que ela aí fala que foi com Deus e pode ir mesmo. Ela não liga pra essa morte, apesar dele ter uma relação. Eu acho que foi só pra, enfim, ter uma pessoa relacionada a cada uma ali. E ele comete todos esses assassinatos, mas logo em seguida, né, esses assassinatos são cometidos entre a véspera de Natal e o Natal, mas no Ano Novo, que marca o aniversário de morte da Angela, que é a irmã dele, né, quem ele tá se vingando, elas percebem que ele provavelmente vai prestar uma homenagem pra Angela, conseguem combinar com as policiais, e as policiais prendem ele, então ele consegue ser preso. E aí a gente vai ter um salto temporal de 6 meses, em que durante esse tempo houve o julgamento dele. Se ele vai realmente, enfim, ser enviado para uma instituição psiquiátrica ou se ele vai receber a pena de morte, que é a máxima pena ali por todos os assassinatos que ele cometeu. E a gente vê logo as meninas tendo que lidar com todo esse trauma, com esse medo que elas passaram. E aí, para consolá-las, a gente tem a presença da Doutora Sullivan, que era já a terapeuta do Pretty Little Liars original, que foi trazida agora como um easter egg aí para ajudar as meninas. E que eu vou dizer que parece um pouco mais sensata aqui no spin-off do que
ela era no original. Mas claro, a gente vai ver como cada uma vai lidar com o trauma do que aconteceu, né? A gente tem um grande ponto e um plot mais interessante, que é a história da Imogen, porque a gente viu que na primeira temporada inteira ela tava grávida, né? E aí ela tem o bebê e decide dar pra adoção. E no final da primeira temporada, pra ter um easter egg, falam que ela deu pra adoção pra Arya e pro Ezra. E aqui eu amei que eles trouxeram a brincadeira de que ela desistiu de dar a bebê pra adoção pros dois, porque o Ezra tinha uma cara muito estranha. E aí eu amo que eles brincaram com isso, que é algo que todos os fãs falam, que na verdade o Ezra era muito problemático, né? A Arya não devia ter ficado com ele, foi totalmente um fanservice das pessoas sem noção de tudo que o Ezra fez em relação a Alicent e de ser um professor tão mais velho, ele não tinha que ter ficado ali. Então a Imogen não deu a bebê pros dois e na verdade a filhinha dela ficou com um casal de Millwood mesmo, bem mais perto da casa dela, 2 homens ali que cuidam da bebê, só que eles têm que dar um basta nela, porque toda vez ela fica levando presentinhos pra arranjar uma chance de ver a bebê, sendo que esse não é o acordo deles. Ela tem um acordo de ver a bebê só uma vez por mês, mas ela fica ainda nessa dependência porque ela tem muito medo do Art voltar pra pegar a filha dela. Enquanto isso, a gente tem a Farran lidando com os traumas de outra forma, né? Ela teve um problema na coluna, ela não podia mais fazer balé na primeira temporada, e ela fez muita fisioterapia pra tentar voltar nesse meio tempo, né? Só que a gente começa a segunda temporada descobrindo que ela já pode voltar ao balé, só que ela não quer. Ela não gosta da pressão toda que envolvia o balé na vida dela, e ela fica falando pro namorado, que é o Henry, que também é bailarino, que ela não quer, que ela ainda não tá liberada pela médica pra voltar, mas na verdade ela tá, então isso já cria uma relação conflituosa entre eles, que inclusive é aumentada no segundo episódio, quando ele vai lá e confronta o Greg, que foi uma coisa que ela pediu pra ele não fazer, porque desde o primeiro episódio, a Farran e o Greg, que é o reizinho popular da escola, estão batendo de frente. Ela vence ele nas barras de se levantar ali, ela tá muito mais forte, e aí ela é chamada também pra fazer parte do time de salva-vidas da piscina, enfim, da cidade ali, e ela vence ele numa corrida de natação, então ele tá muito bravo com ela, eles ficam batendo de frente ali, e aí ela conta isso pro Henry, e o Henry vai tirar a satisfação com o Greg. Só que não é isso que a Farran quer, né, então ela fica brava com ele, então a relação ali eu acho que já não vai durar muito, eu tô sentindo que logo acaba, e olha, não me surpreenderia se a série seguisse para um caminho de colocar, de alguma forma, a Farran ali como interesse do Greg, num sentido de enemies to lovers, assim, inimigos até rolar alguma coisa, porque ia ser interessante, especialmente porque o Greg é o namorado da Kelly, né? Também tem toda a história da primeira temporada, a gente tinha a Kelly e a Karen como as duas vilãzinhas da escola, elas eram gêmeas, elas estavam ali muito presentes, só que aí a Karen morre. E aí, enfim, isso mexe muito com as estruturas e a gente descobre que o pai delas, que era o xerife, né, tinha uma relação muito tóxica com elas, cobrava muito, também era uma pessoa muito ruim, e ele também morre, né, ele é um dos caras que é morto pelo Art no Natal, e agora sobrou só a Kelly e a mãe dela, a Marta, tentando lidar com esses traumas. E aí o que acontece é que uma forma que elas encontraram de lidar com esses traumas foi recorrendo à igreja. Então a gente vai ver a Kelly agora muito centrada na espiritualidade, na fé. Ela diz que não é uma seita, mas tem essa coisinha de levar a mente delas para um outro canto, e obviamente tá atrapalhando a relação dela com o Greg, porque agora ela não quer mais relações sexuais, ela quer ser, né, uma mulher que vai ter relações sexuais só depois do casamento, e tá prejudicando esse relacionamento ali dos dois. E aí eu fico pensando que talvez eles criem um triângulo amoroso ali entre Kelly, Greg e Farran, até porque entre as meninas, as mais próximas ali da Kelly é a Farran. É a Farran que vai atrás da Kelly pra ver como ela tá, perguntar se ela tá bem, elas têm uma relação ali. Então talvez esse triângulo amoroso realmente venha, vou ficar de olho. Bom, dos outros personagens agora a gente tem a Noah, que vai também talvez se envolver num triângulo amoroso ali. Desde o final da primeira temporada, meu sonho era que a Noah terminasse com o Sean. Ele é um péssimo namorado, ele é bem nada, assim, né? Não tem um negócio ali na relação deles. Só que a gente começa essa segunda temporada com a Noah morando na casa do Sean junto com a família dele. Porque a mãe dela foi pra reabilitação, tá lá já há mais de 6 meses, ela tá conseguindo se manter firme na sobriedade, né? Que é o objetivo dela. Só que aí ela não sai tão cedo. E a Noah tá sozinha, ela fala pra mãe que tá ficando então na casa da família do Sean pra cuidar dela, porque ela é menor de idade. Só que ela não se dá bem com a mãe do Sean, né? O Sean fica...
ela fica ali cobrando muitas coisas da Noah, a Noah não tá gostando disso e acaba inventando uma mentira, então, que a mãe já voltou da reabilitação pra ela poder ir pra casa. E nisso ela consegue, então, sair da casa do Sean, cria essa relação e começa a se desprender dele. Nisso que ela começa já a se desprender do Sean, surge aí a Jen, que é uma menina que a Noah conheceu no reformatório, foi antes da primeira temporada, né, que ela tinha, enfim, sido enviada pra lá durante um tempo, e ela é uma pessoa muito próxima a ela. E agora a Jen tá fazendo a escola de verão com elas ali, por conta, enfim, são poucas escolas que estão oferecendo esse curso pra recuperação de nota e não sei o que, e a menina aparece lá e decide começar a trabalhar no mesmo lugar da Noah. Então, casalzinho aí vem logo. Sean não é legal e elas parecem ter uma amizade muito forte ali, ela já tem essa relação próxima. Eu acho que Noah e Jen vêm aí e talvez não seja nem triângulo amoroso, tá? Eu acho que talvez Noah só chute o Sean mesmo e vá pra Jen, vamos acompanhar. E por fim a gente tem a história da Mouse, né? Mouse sempre muito ligada na internet e depois então de sair daquele site que ela ficava conversando com o Steve, com todas as máscaras e não sei o que, agora ela está viciada num outro site que é o Spooky Spaghetti. É um site em que as pessoas ficam postando teorias sobre true crime praticamente, e tem muitas teorias sobre o Art, né, e todo o massacre que ele fez com elas. E a Mouse, o modo dela lidar com tudo é ficar lendo todas essas teorias e ver o que tá acontecendo na internet. Isso obviamente prejudica de certa forma a relação dela com o Ash, né, os dois eram o casalzinho mais fofo da primeira temporada, e eles continuam sendo, mas o site tá aí entrando no meio deles, porque a Mouse em muitos momentos prefere ficar ali no vício do que sair com Ash e tal. E ela tenta lidar com isso ainda ao longo desses 2 primeiros episódios, mas ela acaba sempre voltando. Porque no meio disso tudo, o que a gente tem no desenvolvimento do caso? O Art acaba sim sendo condenado à pena de morte pelo julgamento de todos os assassinatos que ele cometeu. A gente não sabe se essa pena de morte vai ser cumprida, eu acho que ainda não foi na série, eu acho que se for ter vai ser um momento emblemático ali, porque eu não sei se essa história vai acabar tão fácil. E aí a gente tem um surgimento mais forte de um outro nome nessa história, que é Rose Waters, a mãe do Art. Nesse site, o Spooky Spaghetti, a Mouse começa a ver que há muitas teorias de que a máscara que o Art usa ali pra cobrir o rosto dele como é, na verdade, feita da pele do rosto da mãe dele, que ele mesmo esfolou. Uma coisa bem simples ali, bem tranquilinha, bem certinho. E aí nisso a mãe dele acabou ficando completamente esfolada na cara, né? E ela começou a ser chamada de Rose Waters sangrenta. E aí ela teoricamente mora num lugar afastado e ela persegue as pessoas. Ela é tipo uma entidade do mal. Só que as pessoas ainda não sabem se ela é um fantasma, uma entidade, ou se ela existe mesmo e está buscando as meninas. E obviamente ela existe mesmo e vai perseguir as meninas. A gente por enquanto viu poucos vislumbres dela, né? A avó da Mouse vê um vislumbre dela no meio da noite. A Imogen também vê. A Imogen é outro assunto aqui que a gente tem comentado, porque ela tá lidando muito com os traumas e ela tá lidando principalmente com essa questão dos remédios. Ela toma os remédios, mas ela tem muito medo de acabar com a mãe dela, né, que na primeira temporada cometeu suicídio. Então ela tem muito medo dessa relação dela com a saúde mental. E ela vê a Rose Waters ali, mas ela não sabe se é a mente dela pregando peças, porque ela tá tendo muitas alucinações. Mas enfim, a Rose Waters aparece e sabemos que é real porque Rose Waters comete já alguns assassinatos já nesses 2 primeiros episódios. A gente tem 2 alunos da escola delas que decidem procurar então a cabana da Rose Waters e vão pra lá e na verdade, não tem ninguém, então vamos ficar se pegando aqui. E a Rose Waters na verdade aparece e mata os 2. Apesar disso, o corpo ainda não foi encontrado, né? Eles estão só desaparecidos. E por fim, a última cena do 2º episódio mostra a Rose Waters atacando uma outra menina, que é a menina que era meio que a rival da Kelly na igreja. E aí ela tá ali brava e tal, está andando pro carro, é atacada pela Rose Waters, provavelmente vai morrer também. Então eu sinto que os próximos episódios que a gente vai assistir já vão decretar como oficial a presença da Rose Waters ali e também vai descobrir mais sobre esses assassinatos. E bom, eu acho que ainda vai ter muita coisa pra acontecer aí, muitos relacionamentos novos pra surgirem, novos traumas, novas perseguições. Inclusive
Inclusive, eu não falei muito da Tabby por aqui, né? Acabei de reparar, a Tabby tá também lidando com trauma. A gente tem uma questão muito forte dela com o Chip. Ela tenta lançar o filme dela que ela tava gravando na primeira temporada online, mas a mãe do Chip vem e fala que ela tá difamando o filho dela e que se ela não tirar da internet, ela vai processar e não sei o quê. Então, tem uma questão muito forte dela se sentir invalidada pelo abuso que ela passou, porque o abusador dela, ela não pôde levar pro julgamento. Ele morreu, então ele morreu quase como vítima e ela perde essa chance dela se definir como vítima, né? Então é uma questão bem profunda ali que ela tá passando. E em meio a isso ela conhece o Christian, que é o novo cara que vai trabalhar no cinema junto com ela. E ele parece uma pessoa muito fofa e eu quero muito que ele continue sendo uma pessoa muito fofa. Pelo amor de Deus, não transformem esse cara em vilão. Deixa a Tabby ter um relacionamento bom e saudável com uma pessoa que vai cuidar dela. Esse é o único pedido que eu faço para os criadores dessa série, apesar da série já estar pronta, gravada e editada e pronta para ser lançada, mas eu quero que fique tudo bem entre eles. Bom, mas é isso, agora é oficial. Acabou a análise desses 2 primeiros episódios. Tentei comentar aqui um pouquinho sobre tudo de forma geral. Fiquei bem animada com esses 2 primeiros episódios, principalmente pelo fato de que eles conseguem encerrar bem o primeiro ano ali, todas as perguntas e pontas soltas, e começar um novo ano que, apesar de ainda ser relacionado, tem a sua própria história e parece estar seguindo o seu próprio ritmo, que eu acho bem interessante. E a gente realmente tem muita coisa que esperar dos próximos episódios, estou ansiosa pra ver. Mas e vocês? O que vocês acharam desse começo de Pretty Little Liars curso de verão? Estão animados pro futuro da série? Já tem teorias do que tá acontecendo aí? Comenta com a gente, não esquece. Comenta com a gente não, comenta comigo. Comenta aqui nos comentários pra gente continuar conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!